Santo do Dia. Santo Anselmo de Cantuária, doutor da Igreja, 21 de abril. Santo Anselmo de Cantuária, ou Santo Anselmo de Aosta, foi um monge beneditino, filósofo e doutor da Igreja, que nasceu no ano de 1033, em Aosta, Borgonha, no norte da Itália. Seu pai, Gadulfo, era um conde que tinha muitos sonhos e projetos para seu filho primogênito na vida da nobreza, e desejava para ele uma carreira promissora, que manteria e até aumentaria a fortuna da família. Quando soube do desejo de Santo Anselmo de se tornar padre, opôs-se radicalmente. Foi tão grande o sofrimento do santo diante da irremovível decisão do pai, que chegou a ficar gravemente enfermo, mas o pai não se dobrou. Restabelecido, o jovem pareceu ouvir o desejo paterno, porque procurou se adaptar à vida mundana e conformar-se aos prazeres que o seu dinheiro lhe permitia. Mas em seu coração conservava intacta a antiga chama da voz divina, que o chamava para a vida religiosa. Como Santo Anselmo perdera a mãe muito cedo, por volta dos 15 anos, e tinha um coração manso e sereno, submeteu-se à vontade do pai até os 20 anos, mas no ápice de sua juventude fugiu de casa para poder se tornar um religioso, pois esse era o desejo que sempre houvera em seu coração. Como estudava com os beneditinos, ele sentia-se chamado por Deus a todo instante. O ato de fugir de sua casa significava abrir mão da proteção paterna, renunciar a toda a fortuna e influência que sua família possuía e seguir sua vocação. Ele estava decidido a dedicar-se inteiramente à sua fé, contrária à vida mundana de festas em meio ao luxo e à riqueza que seu pai desejava para ele. Viajou pela França, ainda sem destino, até chegar à Normandia e se instalar na famosa escola da abadia de Bec, onde se entregou aos estudos religiosos, sob o acolhimento e a orientação do monge Lanfranco. Em pouco tempo, ordenou-se e formou-se teólogo. Logo foi eleito abade do mosteiro e professor, enquanto seu mestre e amigo se tornou arcebispo da Cantuária. Santo Anselmo passou então a pregar pelas redondezas e, como o cargo permitia, começou a implantação de uma grande reforma monástica. Escreveu nesse tempo as suas principais obras, e Deus fez com que seus escritos tivessem grande alcance e que ele ganhasse renome, o que fez também com que Santo Anselmo passasse a ser tido como grande conselheiro por governantes e nobres em toda a Europa. Quando Lanfranco faleceu, Santo Anselmo foi chamado para o seu lugar, tornando-se arcebispo de Cantuária, entre 1093 e 1109. Como arcebispo primaz da Inglaterra, Santo Anselmo exerceu uma grande influência sobre a teologia ocidental, sendo designado como fundador do escolasticismo e como pai da ciência teológica no Ocidente, apresentando uma enorme obra escrita e acabando por ser até duramente perseguido e exilado por 2 reis da Inglaterra, Guilherme II, o Vermelho, e Henrique I. Mas trazia tanta mansidão em suas palavras, expressões e argumentos tão pacíficos que com eles desarmava seus inimigos e transformava quaisquer situações a seu favor. Santo Anselmo propôs a prova da existência de Deus pela razão. Dizia: se alguém não sabe, seja porque não ouviu ou porque não acredita, que há uma natureza suprema sobre todas as coisas existentes, que sozinha é autossuficiente em sua felicidade eterna, que através de sua bondade onipotente concede e faz com que todas as coisas existam ou tenham algum tipo de bem-estar, e uma grande quantidade de outras coisas que devemos acreditar sobre Deus,
ou sua criação. Penso que este devia pelo menos se convencer da maior parte destas coisas pela simples razão, se for moderadamente inteligente. Foi Santo Anselmo o criador do argumento ontológico para a existência de Deus e da visão da satisfação sobre a teoria da expiação. O santo defendia que a razão humana tinha capacidade para investigar os mistérios divinos, propondo que, se temos a ideia de ser perfeito, a perfeição absoluta tem de existir, assim como um ser perfeito, sendo que a essência da redenção se encontra na união do indivíduo com Cristo na Eucaristia. E o batismo abre o caminho para essa união. Santo Anselmo levava uma vida de grande rigor ascético, o que lhe criou fortes oposições da parte de alguns. Mas a sua grande amabilidade acabava por conquistar o amor e a estima até dos mais resistentes. Era um gênio de coração extremamente piedoso e tentava unir o coração e a inteligência na busca de aprofundar-se nos mistérios divinos, sempre suplicando: fazei, Senhor, que eu sinta com o coração o que toco com a inteligência. Anselmo morreu em Cantuária, na Inglaterra, com 76 anos, a 21 de abril de 1109, e foi declarado doutor da Igreja pelo Papa Clemente XI, em 1720. Sua obra influencia a Igreja até os dias de hoje. As suas duas obras mais conhecidas são o Monológio, ou o modo de meditar sobre as razões da fé, e o Proslógio, ou a fé que procura a inteligência. Defendia a necessidade de impregnar sempre mais a nossa fé de inteligência, aguardando a visão beatífica. Suas obras filosóficas, como suas meditações sobre a redenção, provinham de vivo entusiasmo do coração e da inteligência. Nisso, o pai da escolástica estava bem perto de Santo Agostinho, seguindo também o seu credo, ut intelligam, ou creio para entender. O lema de Anselmo é a fé que procura entender, fides querens intellectum. Como um místico, que também era, afirmava que o amor é um dos valores mais altos do conhecimento, pois é o amor que dá sentido à fé. A fé sem o amor é uma fé morta, otiosa fides. Sem o amor, a inteligência não tende para dentro do objeto do conhecimento. Que os ensinamentos de Santo Anselmo fiquem guardados em nosso coração, para que encontremos sempre o equilíbrio entre a nossa fé e a razão. Não quero compreender para crer, mas crer para compreender, pois bem sei que sem a fé eu não compreenderia nada de nada. Santo Anselmo, rogai por nós.